Olá, pessoal. Eu tenho recebido várias perguntas de internautas e pessoas que têm uma certa admiração por mim e perguntando quem será o prefeito de Maceió, por me ver como comentarista político. Eu às vezes quero brincar e dizer aquele que tiver mais votos, mas eu gosto de tratar essa questão com bastante seriedade. Mas eu vou dar aqui uma resposta rápida e vou dar uma passada aqui primeiro pelo site, que a matéria foi publicada aqui no site Política Alagoana para chegar lá. A matéria feita pelo Bernardino Souto Maior diz aqui: a roda girou e a nova liderança política em Alagoas chama-se deputado federal Arthur Lira, progressista Alagoas. E a matéria continua dizendo: o bastão político caiu do clã Calheiros e passou para as mãos do deputado federal Arthur Lira, PP Alagoas, líder inconteste. Arthur Lira comanda uma bancada de partidos que reúne PL, PSD, MDB, DEM, Solidariedade, PTB, PROS e Avante. E partidos que formam o Centrão com quase 220 deputados. Em primeiro lugar, o Arthur Lira não lidera esse grupo. Ele está dentro de um grupo, mas ele não lidera todo mundo. Quem conhece Brasília sabe a realidade dali como é. Está dentro de um grupo, mas não lidera esse grupo. O MDB, por exemplo, o MDB ele tem dificuldade de liderar uma bancada do MDB lá no Congresso Nacional, com a expressão que tem o senador Renan Calheiros, que é do MDB, é senador, presidente do partido em Alagoas, que não deixa de ser influente, até nas relações de amizade que ele tem com representantes de outros líderes, de outros presidentes de partidos dos estados. A questão do DEM, que tem o ACM Neto como presidente do DEM, é dificuldade também de você liderar um grupo do ACM Neto, um grupo de deputados do DEM do ACM Neto, tendo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, sendo do DEM, e Rodrigo Maia, sendo presidente da Câmara dos Deputados, sendo do DEM, presidido pelo ACM Neto. Seria difícil, muito difícil, Arthur Lira liderar principalmente o DEM e o MDB. O caso também do PTB. Liderar o PTB, ele pode ter negociações paralelas, mas liderar esses deputados não, pelo seguinte: o PTB do Roberto Jefferson é um cara altamente influente, próximo ao Jair Bolsonaro, e por outro lado é um cara que tem identidade própria. Agora, com relação ao crescimento do Arthur Lira, isso é uma coisa inconteste, é um crescimento político sem tamanho, e eu ameaço inclusive as eleições de 2022 em Alagoas, quero dizer, as eleições para o governo e para o Senado da República em 2022. Se não, a certeza de vitória, mas o quadro muda realmente no estado de Alagoas com esse crescimento do Arthur Lira. Por quê? Arthur Lira esteve agora inaugurando um trecho do Canal do Sertão em Alagoas e fez um videoconferência direto com o presidente Jair Bolsonaro, que está de quarentena em Brasília. Isso significa prestígio dele junto ao presidente da República e as intenções do presidente da República, Jair Bolsonaro, ter uma frente política em Alagoas para uma frente política de embate contra o governador Renan Filho e o senador Renan Calheiros, que se mostram, de certa forma, oposição a Jair Bolsonaro, apesar do relacionamento do governador Renan Filho com o Jair Bolsonaro ser bom. Mas nesse campo aí, por conta do senador Renan, cria uma certa divisão política entre os dois. Agora vamos lá. Eleição de Maceió vai depender do andar da carruagem. Se nós formos, depois eu volto para Arthur Lira. Eleição de Maceió vai depender do andar da carruagem. Se formos falar agora desse momento, no momento, está na frente, o Gaspar de Mendonça desponta com uma liderança expressiva na frente, por ter o apoio do governador Renan Filho e do prefeito Rui Palmeira, que o apoio do Renan Filho e do prefeito Rui Palmeira dá um certo ganho, ele dá uma certa perda, mas dá um ganho significativo. Quando você bota no cômputo geral, a perda, o ganho é superior, o ganho passa na balança e muito, ele perde um pouco, mas ganha mais. E o fator dele ser um fato novo que pode ser contestado, porque algumas pessoas podem dizer que ele não é fato novo porque tem o apoio do Rui e tem o apoio do Renan Filho. Mas ele é um fato novo em que sentido? E tanto ele quanto o JHC, Davi Davina, eu vou explicar isso aí, o que é fato novo, onde eu quero chegar. Por exemplo, ele se apresenta com a primeira expectativa que muitos eleitores têm, que aquele prefeito vai ser eleito e ele vai pedir alguma coisa a ele vai conseguir dar. Isso é uma coisa que está na cabeça ainda de muitos eleitores que pensam assim:
que é o caso, por exemplo, do Ronaldo Lessa, foi governador 2 vezes, foi prefeito de Maceió por 2 vezes consecutivas em cada caso. E aí, quando você é governador, você encanta grupos e desencanta outros, por aquelas benesses que o governo pode dar diretamente às pessoas. Ele tem o interesse coletivo e o interesse individual. No campo individual, ou gerou descontentamento, você perde. E geralmente quem vai para cargo público, que gera descontentamento exatamente na pior área, que é a Rádio Pinhão, é aquele líder comunitário, aquelas pessoas que vivem falando em política. Pois bem, então o Gaspar de Mendonça aparece com a possibilidade, com chances maiores nesse momento. E o JHC viria colado a ele, próximo a ele, o JHC próximo a ele, sem o apoio da Prefeitura de Maceió, sem o apoio do governo do Estado, mas um político com bastante empatia junto principalmente a evangélicos, junto à juventude, muito forte. Vem o Ronaldo Lessa como terceira posição. Eu classifico assim os 3 casos. Foi prefeito de Maceió, como já disse, foi governador, com experiência política, com obras relevantes feitas por Ronaldo Lessa como governador. Apesar desse caso que eu citei aqui, de já ter passado por essa experiência da caneta, ter ajudado o desfavorecido a ele mesmo, mas como a terceira força e um candidato influente, muito influente. E vem o Davi Davino, que seria candidato do progressista, candidato progressista do Arthur Lira, mas no momento um tanto acanhado em relação a esses 3 nomes que eu acabo de falar. Mas pela frente, nós vamos ter uma campanha de publicidade, que é a política de marketing, aquela política de marketing que é feita em torno de cada candidato, para falar das propostas dele, como é que ele vai colocar essas propostas. Porque o Gaspar de Mendonça está na frente, na minha visão, e é fato, ele está na frente, não precisa pesquisa, qualquer pessoa com o menor raciocínio político enxerga isso, ele está na frente. Mas se ele for depender da política de marketing do governo do Estado e da Prefeitura de Maceió, ele está derrotado. Ele não tem para onde ir, ele está derrotado, porque a política de marketing do governo Renan Filho e do prefeito Rui Palmeira, essas políticas de marketing feitas por esses 2 governos, é a mesma coisa que você vai olhar uma criança dentro de um consultório médico, onde há 60 pessoas esperando o médico para ser atendidas pelo médico, e uma criança joga bola de gude ali dentro. Aquela bola de gude, com o barulho da bola de gude, chama a atenção das pessoas, mas não convence. As pessoas olham, mas não estão enxergando nada. É a política de marketing do governo do Estado e da Prefeitura de Maceió, não convence a ninguém. É uma política sem persuasão de palavras, sem estrutura. Não sei por que eles preferem isso, eu não entendo. Deve ter lá outros motivos particulares que eu não vou entrar aqui em detalhe para essas coisas, mas não convence a ninguém. Então, é um candidato favorito, dependendo dessa situação. Agora vem a questão do JHC como segundo lugar. JHC teria uma estrutura de marketing para passar o Gaspar de Mendonça, e lá na frente a composição dele com o Rodrigo Cunha seria suficiente para ele ser vitorioso na eleição no segundo turno? Eu imagino que não. Imagino que pelo quadro, estou falando pelo momento, eu estou falando de marketing que vem pela frente, pelo momento, eu imagino umas certas dificuldades, porque os 2 não têm estrutura, não têm cacife de compreensão para ordenar uma campanha majoritária. Maturidade. Não tem maturidade política para tocar a eleição majoritária. Nem o JHC, nem o Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, eleito senador por Alagoas, ainda com o nome da mãe, o filho órfão de pai e mãe, do assassinato brutal, ainda refletiu, e eleito senador no vácuo do Benedito de Lira. Para muitas pessoas velho, para muitas pessoas também desencantando. E você pergunta, mas o senador Renan Calheiros se elegeu? Não, o senador Renan Calheiros se elegeu na força do eleitorado, teve a força dos prefeitos, que o Arthur Lira, o Benedito de Lira também. Eu não gosto de falar rápido por causa disso, gente, porque eu me atrapalho. A mesma força que teve o Benedito de Lira, a força dos prefeitos, mas o Renan teve aqueles votos do simpatizante do Lula, porque ele vivia com a bandeira do Lula na mão, defendendo a bandeira do Lula. Então o interior, município que anda muito por aí, vê aqueles eleitores lá do interior que foram beneficiados pelo governo Lula. Eu ouvia muito nas grotas por aí dizer: eu vou votar do Renan porque ele é do lado do Lula. A expressão inclusive é essa: eu vou votar do Renan porque ele é do lado do Lula. Então influenciou muito. Já o Rodrigo Cunha ganhou no vácuo da fragilidade política
do Benedito de Lira, que tinha emendas orçamentárias no município, mas não tinha naquele momento uma estrutura de campanha como ele teve na eleição em 2000 e qual, meu Deus, 2010, 2014, 2010, quando ele se elegeu, 2010, quando ele se elegeu com o senador numa composição com o Theo Vilela. Então, ele perdeu esse espaço. Agora, vamos chegar aqui a um ponto interessante. Tem muita gente que diz que quem elegeu o prefeito de Arapiraca e o prefeito de Maceió está com a eleição garantida para governador. Não existe isso aí, não existe uma coisa mais infantil num jornalista escrever uma coisa dessa. Não existe uma coisa mais infantil, a não ser que seja intencional, achando que isso vai prevalecer, vai influenciar a cabeça do eleitor. Porque nós tivemos casos em Alagoas, a eleição do Manuel Gomes de Barros, por exemplo, disputando com Ronaldo Lessa. O que aconteceu? Manuel Gomes de Barros com 24 deputados estadual dos 27 que compõem a Assembleia Legislativa, 24. 9 deputados federais apoiando ele para governador. 82 prefeitos de 102 municípios de Alagoas apoiando Manuel Gomes de Barros. Ronaldo Lessa é candidato a governador, ganha para governador, e a Luiz Helena ganha para senador. Então não é a prefeitura de Arapiraca, não é a prefeitura de Maceió quem elege. Aliás, não é a prefeitura de Arapiraca, a prefeitura de Maceió quem elege. Esses dois colégios eleitorais, como tem gente que acha bonito escrever, olha, a eleição de 2020 define de 2022. Não é nada disso. Tivemos um caso, por exemplo, em 2010, foi 2010, na primeira eleição do Theo que ele disputou com o João Lira. O João Lira tinha 82% da preferência do eleitorado. 82%, gente, é muita coisa. 32%. Quando o Theo começou a campanha, subiu na campanha. Eu até não quero entrar em detalhe, participei disso aí, desse jogo. E o Theo Vilela ganhou fogo. Luciano Barbosa estava prefeito de Arapiraca, meu Deus, era prefeito de Arapiraca. E naquele momento, queria dar 35% dos votos de Arapiraca, ele prefeito com destaque, ao Theo Vilela. O Theo Vilela passou com mais de 80% dos votos de Arapiraca. Então não foi o prefeito, foi a vontade popular. Então essa coisa que se escreve, jornalistas que não entendem de política, escreve sobre política sem entender de política, eles dizem, a prefeitura de Arapiraca, a prefeitura define a eleição de 2022. Não. Agora, o Arthur Lira e o Fernando Collor, numa dobradinha em 2022, é um problema seríssimo. É um problema seríssimo para o senador Renan Calheiros, para o governador Renan Filho e para o Rui Palmeira. Sim, por quê? Mesmo eles não ganhando. O Arthur Lira tem uma candidata a prefeito em Arapiraca que é muito fraca a candidata em relação ao Nezinho, o deputado Nezinho e o Luciano Barbosa, ou mesmo que seja o filho do Luciano Barbosa, que é mais fraco do que o pai. É uma relação, não quero entrar em detalhes para não ficar muito longo a conversa. É mais fraco do que o pai, mas esses 3 nomes são fortes em Arapiraca, que qualquer nome de oposição tem muita dificuldade de enfrentar. Mas e o Arthur Lira? Em Maceió, as probabilidades do candidato do Arthur Lira, que é o Davi Davino, ser eleito prefeito de Maceió, as possibilidades são mínimas. Mesmo ele não sendo eleito, não tendo o Arthur Lira, a prefeitura de Arapiraca de Maceió, mas é um grande articulador político. E ao lado do Fernando Collor, eles têm cacife para gerir, para administrar uma campanha majoritária, para fazer as composições de eleição majoritária. Nisso, o Arthur Lira é forte. E com esse crescimento do Arthur Lira lá no Congresso Nacional, não gosto de falar rápido, que me atrapalha pra caramba. Com esse crescimento lá na Câmara dos Deputados, com o apoio do Jair Bolsonaro, ele vai criar uma impressão forte em Alagoas. Cria uma impressão. O povo gosta do forte. Infelizmente é assim. O povo gosta de quem é forte, do nome que é forte. Vai criar uma impressão de força, vai carregar muitos votos nessa direção e vai favorecer a possível candidatura de Arthur Lira a governador de Alagoas em 2022 como um nome forte, um nome fortíssimo, compondo com Fernando Collor uma candidatura ao Senado da República, uma candidatura de reeleição, preocupando a estrutura do Renan Calheiros pai e preocupando a estrutura do Renan Calheiro, do Renan Filho,
e preocupando a possível candidatura de Rui Palmeira a governador em 2022. Até porque eles têm se falado dessa candidatura, mas não têm trabalhado para a candidatura. Eles não têm trabalhado a candidatura do Rui, não têm trabalhado essas candidaturas. E isso pode ser realmente um desastre em 2022.